Perderam Paris! Magnitsky, a vida de Moraes acabou. Magnitsky, a vida de Moraes acabou. Ele só ainda não sabe disso. Ele virou um pária global, um risco para todos. O que eu vou te trazer agora é uma das análises mais compreensivas da Lei Magnitsky que saiu até agora. E apesar de ser uma análise extremamente interessante e valiosa para todos nós, sabe para quem que ela é mais valiosa ainda? Para o ministro Alexandre de Moraes e para os bancos e empresas que têm ou pretendiam ter relacionamento com ele. Por isso, curta, compartilhe ao máximo essa análise até ela chegar ao ministro Alexandre de Moraes para que ele finalmente entenda. Ministro, é muito pior do que você imaginava. Vem comigo então ler aqui essa análise completa que foi publicada pelo Cláudio Dantas. Olha aí, o que os bancos e demais empresas precisam saber sobre a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ele começa a análise dizendo o seguinte: todos os bancos do Brasil estão contratando escritórios americanos e solicitando consultas jurídicas para entender o impacto da Magnitsky aqui no Brasil. E tem banco, como o Banco do Brasil, que está aí meio cético sobre a lei, achando que não vai dar em nada, chegando até mesmo a vetar a contratação do especialista americano. Bora agora então para ver aqui comigo todas as consequências da Magnitsky, ponto por ponto. Olha aí, todos os bens e ativos que ele tenha sob jurisdição americana estão congelados. Ele está proibido de viajar aos Estados Unidos. Nenhuma pessoa ou entidade americana pode oferecer a ele qualquer bem, serviço ou benefício, direto ou indireto. Isso é o que a gente já sabe. Bora agora para a parte que realmente mostra como que a vida do ministro Alexandre de Moraes vai ficar completamente inviabilizada. Olha aí, ó. A lei americana proíbe a concessão de qualquer benefício, mesmo não financeiro. Isso inclui prestar serviços jurídicos de relações públicas ou lobby, organizar entrevistas, artigos ou eventos públicos em nome do sancionado, facilitar viagens, encontros, transferências financeiras, conceder visibilidade institucional ou apoio público, até ações informais, como publicar conteúdo elogioso ou prestar apoio logístico, podem ser vistas como benefícios se forem feitas por pessoas dos Estados Unidos ou usando os serviços dos Estados Unidos. A definição é ampla e aplicada de forma rigorosa. Gente, prestem bem atenção. Isso inviabiliza Moraes de ter e de contratar advogados. Sabe quem que advoga para ele? Sabe quem defendeu Moraes naquele caso vergonhoso da família Mantovani? A esposa dele, por meio do escritório da família, o Barsi de Moraes. Ou seja, se já não foram sancionados ainda, eles também serão, porque prestar esse tipo de serviço para Moraes agora é proibido. E relações públicas? Quem dirá se Trump não vai considerar essa defesa pública dos jornalistas militantes como a Daniela Lima, o Reinaldo Azevedo e outros da imprensa, dia sim e outro também, como apoio de relações públicas, hein? Todos esses jornalistas militantes que ostensivamente apoiam Moraes e os veículos de imprensa em que eles trabalham podem rodar se a coisa ficar muito na cara. Principalmente se entrevistarem Moraes, como eles adoram fazer. E os eventos públicos e artigos acadêmicos aqui no Brasil, hein? Acabou tudo isso. Moraes é professor de Direito Constitucional na USP há vários anos. Como vai ficar isso? A USP vai manter Moraes no corpo docente, vai arriscar tomar uma Magnitsky também? E os colegas professores de Moraes na USP? Muitos deles advogados, juízes, procuradores. E as viagens e encontros? E os seminários e as conferências, o Gilmar Palusa, os encontros do LIDE, do Grupo Esfera, em cidades chiques como Lisboa, Paris, Roma, Londres? Acabou tudo. Quem ousar incluir o Moraes nisso vai tomar uma Magnitsky. Bora aqui para entender mais. E quanto a entidades estrangeiras? Mesmo empresas, bancos ou veículos de comunicação fora dos Estados Unidos podem ser alvos de sanções secundárias se ajudarem conscientemente o indivíduo sancionado. Essas sanções não são sempre automáticas, mas são reais e os riscos diplomáticos, financeiros e legais são significativos. Aqui ele reforça, o Cláudio Dantas, como que essas proibições elas valem até mesmo aqui dentro do Brasil. Olha aqui, ó. O que isso significa para instituições brasileiras? Autoridades públicas, escritórios de advocacia, bancos, universidades, empresas e veículos de imprensa do Brasil devem agir com cautela. Exemplos de riscos incluem manter engajamentos oficiais, financeiros ou de visibilidade com Moraes usando infraestrutura americana. Mídias brasileiras com presença ou acordos dos Estados Unidos devem evitar colaborar na defesa pública ou jurídica do ministro usando serviços americanos. Assinar cartas, manifestos ou contratar serviços americanos para defendê-lo
pode configurar igualmente aí uma violação. Gente, simplesmente todas essas categorias de pessoas e empresas usam os serviços americanos, de e-mail, a Google Drive, a outros serviços americanos, ou seja, a rigor, qualquer ato de apoio material Moraes aqui no Brasil se enquadra nisso aí. Tá todo mundo na mira. Moraes literalmente virou um pária, um leproso internacional. Essa lei existe justamente para transformar a pessoa em alguém tóxica, alguém que contamina tudo que toca e fazer todo mundo cortar relações com ele. Ele virou aí um Midas ao avesso, um menino do dedo podre, que tudo que encosta agora apodrece, ou toma risco, ou gera tá em perigo imenso. E quais que são as consequências, hein? Olha aqui, quais são as consequências? Violar o IEPA pode levar à aplicação de sanções civis e penais dos Estados Unidos, incluindo o congelamento de ativos, exclusão do sistema financeiro internacional e até responsabilização criminal em casos graves. As sanções da Lei Magnitsky não fazem distinção entre juízes, políticos ou criminosos. A regra é a mesma para todos. E aí, quem que vai querer se expor a isso? Você consegue chutar? Olha, eu não arrisco apostar nenhum nome além dos ministros do Supremo, como Gilmar e Barroso, que apoiaram Moraes ontem, porque isso aqui, gente, é sério demais. Bora agora pro detalhe que só melhora, ou talvez piora, né? Se a gente estiver falando do ponto de vista do ministro. Veja o que mais aqui está na lista aí das proibições. Ó, escritórios de advocacia ou agências de relações públicas brasileiras que operem com parceiros dos Estados Unidos. Contratar agências de comunicação ou ERP nos Estados Unidos para defender Moraes. Armazenar documentos de defesa em serviços americanos como Google Drive, Dropbox, etc. Tudo isso pode configurar um benefício indireto e expor o parceiro brasileiro a sanções secundárias. Entrevistas, artigos ou eventos organizados com plataformas do escritório dos Estados Unidos. Publicar tribunas ou vídeos em veículos como Bloomberg, Substack e YouTube. Usar Zoom, Eventbrite ou outras plataformas americanas para eventos com Moraes. Tudo pode ser classificado como serviço proibido se Moraes for o beneficiário. 3. Transferências financeiras via sistema bancário americano. Campanhas para arrecadar fundos para sua defesa ou viagens. Usar bancos que operam com dólar e roteiam via Nova York, via SWIFT. Mesmo indireta, essas movimentações podem ser bloqueadas aí ou gerar sanções. 4. Suporte logístico, segurança ou viagens com vínculo americano. Comprar passagens em companhias aéreas dos Estados Unidos. Não pode mais viajar aí de United, de American Airlines e outras companhias aéreas americanas. Reservar hotéis ou serviços por plataformas americanas. Constitui benefício indireto, ainda que involuntário. Apoio público por figuras políticas com vínculos com os Estados Unidos. Deputados brasileiros publicando a defesa de Moraes no X, Instagram, Facebook. Contratar lobby nos Estados Unidos em favor de Moraes. Pode violar tanto o regime de sanções quanto leis de lobby americanas. 6. Uso de ferramentas jurídicas ou tecnológicas americanas. Apoio com S-Law, que é uma ferramenta de busca de decisões jurídicas lá dos Estados Unidos, que ele vai precisar agora se ele quiser se defender lá via AGU, ChatGPT, Google Docs, Amazon Web Services, etc. Traduções ou redações feitas com APIs hospedadas nos Estados Unidos, consideradas serviços, mesmo que não remunerados. O Departamento de Tesouro espera que nenhuma pessoa ou entidade, americana ou estrangeira, ajude ou facilite, direto ou indiretamente, quaisquer atividades em benefício morais. Não importa se o sancionado é um juiz ou oligarca, a lei americana trata ambos da mesma forma. Violar essas sanções pode acarretar bloqueio de contas, exclusão de sistemas bancários e repercussões legais em nível internacional. Gente, a vida do ministro Alexandre de Moraes acabou mesmo. Só ele ainda não está sabendo disso. Perderam Paris! Quem que lembra disso aqui, ó? Olha aí! Sempre teremos Paris, ironiza o ministro do STF sobre a possibilidade de perder o visto americano. Quem que lembra aí, me conta nos comentários. Não terão Paris, não terão e não terão mesmo. Paris já era para vocês também, ministros. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que os ministros perderam Paris. Segundo, como Alexandre de Moraes está provando do seu próprio veneno. E, em terceiro lugar, eu quero te contar sobre uma apuração que indica que há mais ministros do STF que serão sancionados em breve, que entraram na mira. Pois é, gente, teve aí um ministro do STF, que eu vou deixar vocês dizerem aí nos comentários quem você acha que é,
Eu tenho aqui o meu palpite, que ironizou a possibilidade de ter o visto americano cancelado, dizendo que sempre teremos Paris, citando o famoso filme Casablanca. Pois os vistos de 8 ministros foram cancelados e Moraes já tomou uma Magnitsky na testa. E agora parece que eles estão descobrindo que não vai ter mesmo Paris. Vão ter Magnitsky e férias em Nova York do Maranhão. Olha aí a cidade de Nova York do Maranhão no mapa. Aqui eu vou mostrar para vocês a entrada dela aí, ó. Bem-vindo a Nova York. Só falta colocar ali ministros do STF. E agora aqui uma visão panorâmica da grande cidade de Nova York do Maranhão, que os ministros vão poder visitar, né, na falta da verdadeira Nova York lá dos Estados Unidos. E essa cidade vai até ganhar, gente, uma réplica aí da Estátua da Liberdade para os ministros visitarem, uma réplica de 8 metros para eles irem curtir lá, né, na falta de Nova York de verdade. E é bom eles irem se acostumando, porque os bancos europeus já começaram a bloquear os bens de Alexandre de Moraes e os demais ministros supremos são os próximos, se eles forem sancionados pela Magnitsky, que tudo indica que serão, como eu já vou mostrar para vocês. Antes disso, bora para essa revelação aqui do Martin De Luca, advogado do Trump. Ele é advogado da Trump Media, da Rumble, e ele está processando o Moraes lá na Justiça da Flórida. Dá uma olhadinha o que ele escreveu aqui no Twitter em inglês, traduzir aqui pelo próprio X, tá? Bancos europeus estão supostamente congelando os ativos de Alexandre de Moraes após a imposição de sanções americanas. Surpreso? Não fique. Isso é normal. Bancos globais, especialmente na Europa, congelam ativos rotineiramente após as designações de sanções do OFAC, mesmo sem ação da União Europeia. Por quê? Porque arriscar o acesso ao sistema do dólar americano é suicídio financeiro. Ao escolher entre Moraes e o acesso ao sistema financeiro americano, é seguro presumir que os bancos não vão escolher Moraes. Durante anos, Moraes congelou os bens das vítimas que atacou por meio de discursos políticos postados online, inclusive por usuários americanos em território americano. Agora, ele está experimentando o próprio veneno. Bem-vindos às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por violações repetidas e sistemáticas dos direitos humanos. Gente, o feitiço está se voltando contra o feiticeiro. É a cobra provando do próprio veneno. Moraes, que praticamente aí se divertia bloqueando os bens dos seus alvos, desmonetizando canais como o da revista OS, usem a criatividade. Agora ele está sendo bloqueado e desmonetizado mundo afora, inclusive na Europa, onde ele supostamente possui bens, segundo essas informações trazidas aí pelo Martin De Luca, que, como todos sabem, é um advogado formidável de um dos maiores escritórios da advocacia de Nova York. E ele repetiu isso em seguida aqui embaixo, olha aí, ó. Não só é verdade, como é prática padrão. Pois é, gente. Eu fico imaginando aqui como que tá a essas alturas o ministro Gilmar Mendes nesse momento. Vocês lembram, né? O ministro Gilmar Mendes, o decano do STF, o maior articulador político da face da terra, que se orgulha do seu trânsito político em Brasília. O Gilmar. Aquele que organiza o Gilmar Palooza todos os anos lá em Portugal. Sim, o Gilmar, aquele que tem um belo apartamento em Portugal, no bairro Príncipe Real, avaliado em cerca de 600 mil euros, o que dá só esse apartamento aí quase 4 milhões de reais na cotação atual, segundo informações da imprensa. É esse Gilmar, gente. Será que ele não está nem um pouquinho preocupado em ele ser o próximo a sofrer com a Magnitsky e perder todos os bens dele lá na Europa? Porque não importa se ele tiver bens em bancos europeus que operem no sistema financeiro americano, ou seja, em qualquer banco, Gilmar também vai rodar. E tudo indica que sim, que outros ministros do STF também vão cair na rede da Magnitsky. Dá uma olhadinha aqui nessa apuração do Lorival Santana, que é um jornalista experiente de política internacional do Estadão e da CNN, que não errou um furo de reportagem até agora e foi o jornalista brasileiro que acertou o dia em que o Trump aplicou a Magnitsky no Moraes. Dá uma olhadinha aqui no que ele fala pra gente. Por enquanto, o Departamento do Tesouro, que é quem emite a ordem, emitiu apenas contra o Alexandre de Moraes, como vocês sabem, estão noticiando. E eu vou explicar todo o contexto aqui agora. Toda essa campanha, digamos assim, essa ofensiva contra o governo Lula e contra o STF, ela parte principalmente do Departamento de Estado, o secretário Marco Rubio, que tem uma posição bastante anti-esquerda. Ele é de origem cubana e lá dentro está
que foi que se engendrou todo esse plano com assessores que ele tem, incluindo um conselheiro sênior de ética brasileira chamado Ricardo Cita, e que então trabalharam nesse plano, que naturalmente teve a ação do presidente Trump, mas é algo tracionado a partir do Departamento de Estado. Ora, de acordo com a lei americana, a lei Magnitsky, ela é do escopo do Departamento de Tesouro. O secretário Scott Bessent é bastante poderoso também, tem muita influência sobre o presidente Trump também, assim como o Marco Rubio. E pode ser que tenha havido uma filtragem no Departamento de Tesouro, mas a minha informação, a minha apuração é de que a lei Magnitsky será aplicada contra todos os ministros do STF que tenham tido envolvimentos, que tenham aprovado os andamentos, né, os passos que foram dados na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, aquelas sanções, aquelas ordens de retirada de conteúdos das redes sociais. Pessoal, o bambu vai gemer no STF e não vai ser pouco.